pessoal, bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje, em A Jornada Secreta para uma Mente Filosófica, a gente vai destrinchar um livro que é, ao mesmo tempo, um romance de mistério e um curso de filosofia disfarçado. Se preparem para uma viagem que questiona a própria natureza da realidade. Vamos começar com uma pergunta um pouco desconfortável. Uma pergunta que é o coração da nossa história de hoje. Você tem certeza, mas certeza mesmo, de que é real? Ou será que, no fundo, a gente é só uma peça num tabuleiro, um personagem numa história? Uma história que outra pessoa está escrevendo e controlando agora mesmo, nesse exato instante? Pois é, esse é o mistério que pulsa no centro de O Mundo de Sofia, de Joss Steingarder. E hoje a gente vai usar essa história incrível como um mapa para investigar o maior enigma de todos, a realidade. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. Para desvendar esse quebra-cabeça, a gente vai seguir este roteiro aqui. Cada passo vai levar a gente mais fundo, tanto na jornada da Sofia, quanto na nossa própria investigação filosófica. A nossa história começa de um jeito bem clássico, sabe? Com umas cartas misteriosas aparecendo na caixa de correio de uma garota de 14 anos chamada Sofia Amundsen. E nessas cartas, só 2 perguntas. Parecem simples, né? Mas são perguntas tão profundas que começam a desmontar, fio por fio, o mundo que a Sofia conhecia. A primeira pergunta já joga a Sofia numa crise de identidade. Ela começa a pensar, tá, meu nome é Sofia, mas quem sou eu de verdade? Se ela tivesse outro nome, seria outra pessoa? É uma piração total. E como se não bastasse, para complicar ainda mais, um segundo mistério aparece. Começam a chegar cartões postais para uma garota que ela nunca ouviu falar, uma tal de Hilde, enviados pelo pai dela, que é um major lá no Líbano. A cabeça da Sofia dá um nó. Bom, mas essas cartas misteriosas são muito mais do que só perguntas. Elas são, na verdade, o começo de um curso de filosofia por correspondência que vai transformar nossa heroína numa verdadeira detetive de ideias. O professor misterioso dela, Alberto Knox, usa uma metáfora genial para explicar o que é ser filósofo. Ele diz, imagina que o universo é um coelhão branco tirado da cartola de um mágico. Nós somos tipo uns micróbios vivendo nos pelos desse coelho. A maioria nem percebe, mas os filósofos são aqueles que tentam escalar até a ponta dos pelos para enxergar o mágico. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave que deu origem à filosofia. A humanidade começou a deixar de lado as explicações míticas, tipo, tá chovendo porque o Thor tá bravo com o martelo dele, para começar a buscar respostas lógicas, racionais. Não, pera, a chuva é causada pela condensação. Então, o Alberto começa a apresentar para Sofia os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Esses caras foram os primeiros a perguntar do que tudo é feito. Para Tales, a resposta era a água. Para Anaxímenes, era o ar. Eles estavam procurando uma única matéria-prima para o universo inteiro. Uma ideia, vamos combinar, revolucionária para a época. Para explicar um gigante como Platão, o Alberto usa uma analogia brilhante. Pensa só, mesmo que cada biscoito de gengibre saia um pouquinho torto, a gente sabe que todos eles vieram de uma única forma, que é perfeita. E essa é a grande sacada da teoria das formas de Platão. O mundo que a gente vê e toca, o mundo dos biscoitos, é só um mundo de sombras, de cópias imperfeitas. A realidade de verdade, a vera, está no mundo das ideias, onde existe a forma perfeita e eterna de tudo. E toda essa jornada do conhecimento é resumida de forma perfeita na famosa alegoria da caverna. Ela descreve esse caminho que é bem doloroso, mas super necessário, do filósofo que precisa se soltar das correntes, parar de olhar para as sombras e sair da caverna para ver a luz da verdade. E conforme a Sofia vai aprendendo a questionar a realidade dela mesma começa a desmoronar. As interferências daquele major ficam cada vez mais bizarras, impossíveis de ignorar. O mistério dos cartões postais para Hilde fica cada vez mais tenso. As datas nos selos não batem. São datas do futuro. E pior, do dia exato do aniversário de 15 anos da Sofia. Como assim? E aí as mensagens do Major ficam diretas e, francamente, bem assustadoras. Ele revela que sabe de tudo, cada passo da Sofia e do Alberto, e que é ele quem está controlando os acontecimentos, como se eles fossem marionetes. E então vem o soco no estômago, a grande revelação. O Alberto conta a verdade devastadora. A Sofia, ele próprio, o mundo inteiro deles, nada disso é real.
Eles são apenas personagens num livro que o Major está escrevendo para a filha dele, a Ailde. E essa prisão metafísica da história tem um paralelo direto na filosofia de verdade. É a ideia de Berkeley, que dizia que as coisas só existem porque alguém ou Deus está percebendo elas. Para Sofia, essa mente que percebe tudo é a do Major. Certo. Então a questão passa a ser outra. Se você descobre que é um personagem de livro, o que você faz? É aí que o Alberto, como bom filósofo, bola um plano de fuga super audacioso. O plano do Alberto é genial. Usar a própria filosofia como uma arma. A ideia é criar um ruído na história do Major, fazer coisas que ele não previu, ser imprevisível. A chave é criar uma falha no sistema para poderem escapar durante o caos da festa de aniversário da Sofia. E a festa vira uma loucura surreal. O Major começa a manipular tudo, mostrando que ele tem um controle quase divino sobre o mundo deles, fazendo tudo entrar em colapso. Mas é no meio desse caos todo que eles encontram a brecha. Eles conseguem escapar das páginas do livro. Só que essa liberdade tem um preço. Eles não vão para o nosso mundo. Eles se tornam uma espécie de espírito, ideias livres, que conseguem observar o mundo real da Ailde, mas não conseguem mais interagir com nada. E é nesse ponto que a história da Sofia vira a nossa história. O livro é um chamado, um lembrete de que muitas vezes a gente vive exatamente como os prisioneiros na caverna de Platão, sabe? Satisfeitos com as sombras na parede, sem nunca questionar se aquilo é a realidade de verdade. O livro defende que todos nós nascemos filósofos, com uma capacidade imensa de se maravilhar com tudo. Mas aí a rotina, a sociedade, o hábito, tudo isso vai apagando esse nosso brilho. O objetivo é reacender essa chama. Tá, mas como é que se faz isso? O livro nos dá uma ferramenta prática, um microexperimento, que qualquer um pode fazer agora mesmo. É o olhar do marciano. O exercício é simples. Pega qualquer objeto comum aí perto de você. Uma caneta, um copo, e olha para ele por 1 minuto como se você fosse um alienígena vendo aquilo pela primeira vez. Do que é feito? Para que serve? Por que tem esse formato? Isso força a gente a quebrar o piloto automático e a ver a estranheza e a complexidade que existem nas coisas mais simples. A jornada da Sofia começou com uma única pergunta. A sua também pode. Então a gente encerra com uma reflexão para você. Qual crença que te limita? Qual verdade absoluta você vai escolher desafiar hoje? Qual sombra na sua caverna você finalmente vai ter a coragem de questionar?